E aí, gente, tudo beleza com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E hoje vamos começar o terceiro capítulo da nossa programação, o último capítulo da nossa programação. Com esse vídeo a gente começa tratando sobre cálculo e medição de potências. A ideia desse vídeo especificamente é nos restringirmos ao cálculo de potências. Na próxima semana a gente encara as medições. Tudo bem? Vamos lá então. Então, como já é o nosso costume, qualquer assunto novo nos faz dar um passo atrás, retornando ao conceito que está associado aos circuitos monofásicos, e então, em seguida, a gente faz a expansão dessa ideia para os nossos circuitos trifásicos atuais. Feito isso, então vamos falar do procedimento para calcular as potências tanto em cargas conectadas em estrela quanto delta, para no final resolvermos alguns exemplos juntos. Então, gente, como um pedido inicial que eu faço, vou deixar aqui essa indicação para vocês assistirem esse vídeo do professor Frederico, meu amigo, parceiro de trabalho lá do Centro de Estudos em Qualidade de Energia e Proteção Elétrica, o QEMAP, lá da Unifei, onde nesse vídeo ele vai bem direto ao ponto dos conceitos necessários para entendermos essas potências envolvidas num circuito trifásico. E aqui a gente continua com uma discussão, alguns detalhamentos que eu faço em itens que ele passa propositalmente de maneira mais superficial, ok? Então vão lá, assistam dele, depois vocês voltam aqui, tudo bem? Então vamos lá, gente. Para detalhar um pouco mais as definições, os equacionamentos apresentados pelo Fred, vamos individualizar aqui as nossas análises inicialmente para uma carga equilibrada conectada em estrela. Conhecendo todas as tensões e correntes de fase, como foi definido no vídeo do Fred e como nós trabalhamos já até agora com essas definições de corrente de fase e tensão de fase, aqui é importante a gente, para encontrar a potência na carga Z1, que eu estou chamando aqui de S1, a gente precisa usar tensão e corrente de fase. E aí multiplicar o fasor da tensão VAN pelo complexo conjugado da corrente IAN. Assim a gente obtém a potência S, a potência complexa associada à impedância Z1. Da mesma forma, as equações para a potência na carga Z2, aqui chamada de S2, usa a tensão de fase pelo complexo conjugado da corrente de fase nessa impedância. E, finalmente, na carga Z3, temos a potência complexa S3 usando o VCN e o complexo conjugado de ICN. Então, gente, como mostrado pelo Fred e apresentado também rapidamente no meu slide anterior, a potência S é uma potência complexa e dessa forma pode ter essa representação vetorial que a gente joga aí no meio desse nosso slide. Aproveitando alguns conceitos matemáticos associados a grandezas vetoriais, a gente pode inserir esse vetor num plano cartesiano, onde o eixo das abscissas indica a sua componente real e o eixo das ordenadas a componente imaginária desse vetor tratado como um número complexo, a potência complexa. Cada uma dessas componentes possui um significado em termos de potência, ou seja, a projeção no eixo real, no eixo das abscissas, fornece a componente real dessa potência, que é chamada de potência ativa ou ainda potência média, representada pela letra P maiúsculo, nesse caso um P maiúsculo, e medida em watts. A projeção no eixo das ordenadas é conhecida como a potência reativa, representada pela letra Q e medida em volt-amperes reativos. A inclinação da potência com relação a uma referência horizontal recebe a representação do ângulo φ. E fechando esse triângulo de potências, então, com P, Q e S, eu pergunto a vocês, isso faz a gente lembrar de alguma outra situação, de algum outro triângulo, de algum outro conceito já trabalhado por nós aqui? Nenhum? Com certeza não se lembram? Bom, o que eu estava querendo mostrar é o triângulo da impedância. Lembram-se que nessa representação da impedância, de cada impedância de carga,
a gente também tinha um triângulo com componente real e componente imaginária, R e X. Pois é, esses dois triângulos têm uma relação muito próxima, muito direta, onde a proporção entre eles é o quadrado da corrente. E interessante a gente enxergar que o ângulo φ é exatamente o mesmo nos dois casos. Para a gente completar esse resgate da impedância, né, da mesma forma que lá no conceito de impedância a componente imaginária foi considerada como positiva nos elementos de natureza indutiva e negativa para os elementos capacitivos, aqui também nós vamos fazer do mesmo jeito para a potência reativa Q. Ela vai ser negativa para potências capacitivas e vai ser maior do que zero para potências indutivas. E essa analogia entre esses dois triângulos ainda nos vai ser muito útil quando formos trabalhar com o último tópico da disciplina, que é a correção do fator de potência. Beleza? Bom, voltando aqui ao triângulo de potências, onde a gente estava, a potência ativa na impedância Z1 pode ser calculada pela projeção da potência S, a potência aparente. O módulo da potência complexa é conhecido como potência aparente, né, no nosso triângulo, e a projeção dessa potência aparente no eixo horizontal nos dá a potência ativa. Ou seja, se multiplicarmos aquela equação de tensão vezes corrente utilizada lá para o cálculo da potência S e inserirmos o cosseno do ângulo φ, que é utilizado em função de estarmos trabalhando com a projeção no eixo real, obtemos essa potência ativa. Então, potência ativa sempre na horizontal, não vai ter ângulo associado, é um número real, que pode ser calculado pelo produto, módulo da tensão de fase pelo módulo da corrente de fase pelo cosseno do ângulo da carga. Sabendo que a carga continua sendo equilibrada aqui por nós, né, a gente pode considerar todas as tensões e correntes de mesmo módulo e passarmos a escrever essa equação substituindo qualquer uma das tensões por um V fase e qualquer uma das correntes por uma corrente chamada de I de fase. Novamente, sendo a carga equilibrada, a gente ainda sabe que a potência, essa equação para a potência na impedância Z1 vai dar o mesmo resultado, o mesmo produto do cálculo para a impedância Z2 e também para a impedância Z3. Por isso, a gente insere aqui P2 e P3, utilizando a mesma fórmula. Finalmente, tendo essas três impedâncias como componentes da nossa carga trifásica, a potência total consumida por esse conjunto trifásico é igual à soma dessas três potências. E aqui é importante eu abrir um parênteses, que essa equação amarela também é válida quando a nossa carga for desequilibrada, conforme a gente trabalhou na aula passada. Porém, naquela situação, seria necessário que o cálculo da potência em cada fase fosse feito individualmente e, conhecendo o resultado para as três fases, a potência total da carga desequilibrada pode ser obtida somando-se as três. Então, a gente não tem igualdade de potência nas fases, precisa calcular cada uma das três e no final a gente soma. Mas isso é assunto para cargas desequilibradas. Vamos voltar aqui para a situação de equilíbrio, onde a gente pode aproveitar novamente essa situação para uma condição especial dessa fórmula, onde a gente pode multiplicar por 3 o valor da potência de qualquer uma das fases, ou ainda voltar a essa equação que está na parte de baixo esquerda do nosso slide, tensão de fase, corrente de fase vezes cosseno φ, conhecendo tensão e corrente cosseno φ, a gente também multiplica por 3. Beleza? A partir daí, então, conhecendo essa carga em estrela, onde tensão de fase é raiz de 3 vezes menor que a de linha e a corrente de fase é igual à corrente de linha, podemos modificar a equação anterior, tirando grandezas de fase e substituindo pelas de linha, resultando nessa equação final mostrada aqui no slide. É bem importante que a gente perceba que as modificações de uma equação para outra foram feitas somente nos módulos da tensão de fase pela de linha e da corrente de fase pela de linha.
Dessa forma, o ângulo φ continua sendo aquele ângulo da carga, é a defasagem entre a tensão de fase e a corrente de fase, conforme discutido no slide anterior. Apesar dessa equação final utilizar tensão e corrente de linha, o ângulo continua sendo o mesmo da equação de onde a gente partiu. Beleza? De maneira muito similar, vamos fazer também com a carga delta a verificação que a potência complexa na impedância Z1 necessita do produto do fasor da tensão de fase, e aqui é VAB, pelo complexo conjugado da corrente de fase, que aqui a gente chamou de IAB. Da mesma forma, na impedância Z2, precisamos de VAB e de IAB, e também na impedância Z3, vamos utilizar VCA e ICA conjugado. A potência ativa na impedância Z1 vai ficar com a projeção dessa potência S1 no eixo das abscissas e, portanto, VAB vezes IAB vezes o cosseno do ângulo φ da impedância Z1. Sendo todas as impedâncias iguais, novamente, por conta da carga equilibrada, podemos de novo simplificar essa notação, chamando as grandezas de tensão de fase e corrente de fase, e já acreditar que as potências ativas em Z2 e Z3 são iguais a essa. Para a potência ativa total, novamente basta somarmos essas três potências ativas ou simplesmente triplicarmos qualquer uma das três potências monofásicas calculadas. Tudo bem? Bom, seguindo ainda a mesma linha de desenvolvimento da carga em estrela, temos essa igualdade entre as potências ativas nas três impedâncias e a potência total igual ao triplo de qualquer uma delas. Nesse caso, a gente sabe que a carga delta tem as correntes de fase menores que as de linha, raiz de 3 vezes, e que as tensões de fase são iguais às de linha. Isso faz com que a potência ativa total tenha uma fórmula exatamente igual àquela da carga estrela, inclusive com o ângulo φ ainda sendo o ângulo da carga, pois em momento nenhum a gente mexeu com ele mais uma vez, só foram feitas modificações nos módulos das tensões e correntes. Então, tanto carga estrela quanto carga delta, utilizando grandezas de fase, a nossa equação é 3 vezes tensão de fase, corrente de fase. Utilizando grandezas de linha, raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha, não importa se ela está em estrela ou está em delta, o conceito é exatamente o mesmo. Em resumo, vamos colocar aí apenas para reforçarmos que apesar dessas diferenças conhecidas entre as cargas conectadas em delta e estrela, esses cálculos seguem exatamente a mesma ideia de se expandir o cálculo monofásico para as três fases dessas cargas trifásicas. Nas cargas equilibradas, então, vamos ter as potências ativas iguais nas três impedâncias e a potência total encontrada através da soma dessas três, que equivale a triplicarmos a potência de uma única fase, ok? Precisando trabalhar com tensões e correntes de linha, vale novamente a mesma equação para as duas cargas, conforme acabamos de fazer. Se tudo isso valeu para a potência ativa, o mesmo desenvolvimento poderia demonstrar que se aplica também para a potência reativa. Então, para não repetir o desenvolvimento, a gente usa as mesmas fórmulas e substitui o cosseno pelo seno, resultando nessas equações que estão aí no slide. Na potência S, é preciso tomar um cuidado adicional. A gente só pode fazer a soma delas caso sejam consideradas todas as suas características como número complexo, ou seja, módulo e ângulo, ou parte real e parte imaginária. Claro que em cargas equilibradas, somar somente os módulos vai dar o mesmo resultado, mas é melhor a gente não se acostumar com esse procedimento, não. Precisou da potência complexa, a gente soma a potência complexa total da carga trifásica, a gente soma as potências complexas de cada carga. Ou a gente obtém a potência aparente, pela última fórmula que está aí, raiz de 3 vezes grandezas de linha, ou 3 vezes as grandezas de fase, ou ainda
podemos utilizar as relações trigonométricas do triângulo de potências, com S na hipotenusa, P e Q sendo os catetos com um ângulo φ, como aquele ângulo do triângulo. Ficam algumas opções aí para nós. Visto tudo isso, e essa é a teoria associada ao cálculo de potências, a gente vai direto para fazer um exemplo para cada tipo de carga, começando por essa carga conectada em estrela, com essa impedância 3 mais J4 e as tensões de linha de 173,2 volts, conforme está indicado aí. Entre A e B, 0 grau, entre B e C, menos 120, e entre C e A, mais 120 graus nessas tensões. A gente quer calcular, primeiro, cada uma dessas componentes de potência em cada fase, para que no item E a gente encontre os valores totais para essa carga trifásica. Estando a carga conectada em estrela, a tensão de linha precisa ser convertida para uma tensão de fase para permitir o cálculo das correntes na carga, né? Então, partindo do EAB, encontramos o EAN com o módulo de 100 volts e menos 30 graus de defasagem com relação ao EAB, que estava em 0, então o EAN fica exatamente com menos 30 graus. Para calcular as potências por fase, conforme está solicitado entre os itens A e D, vamos utilizar aquelas equações que acabamos de trabalhar, sendo potência ativa, reativa e aparente usando essas grandezas de fase, e depois calculando o fator de potência pela sua definição, que é a potência ativa pela aparente. No item A, precisamos calcular, então, a corrente de fase na carga para utilizar em cada equação de potência. Nesse caso, dividindo a tensão de fase do slide anterior pela impedância, vamos encontrar 20 amperes com um ângulo de menos 83,3 graus. Tanto a tensão quanto a corrente possuem o mesmo módulo em cada uma das fases, com uma defasagem de 120 graus entre cada uma delas, fazendo com que todas as potências por fase sejam iguais de novo. Aí sim, temos tudo que é necessário para o cálculo das potências e podemos iniciar pela potência ativa no item A, onde o módulo da tensão de fase vezes o módulo da corrente de fase vezes o cosseno do ângulo daquela impedância 3 mais J4 vai resultar em 1.200 watts. De forma semelhante, a potência reativa por fase, a gente substitui cosseno pelo seno do mesmo ângulo, chegando a 1.600 volt-amperes reativos. Seguindo com o item C, calculamos a potência aparente apenas com o produto, tensão, módulo da tensão, módulo da corrente de fase, e poderíamos encontrar o mesmo resultado pelo triângulo de potências, né? 1.200 ao quadrado mais 1.600 ao quadrado, P e Q do slide anterior. Soma essas duas, extraio a raiz, vou chegar nesses 2.000 volt-amperes que estão aí. E o fator de potência, pela sua definição, divisão da ativa pela aparente, nesse caso, vemos que o resultado de 0,6 tem característica indutiva. Isso já dava para a gente perceber, essa característica indutiva, em função da potência reativa encontrada no slide anterior ter um sinal positivo, e tudo isso também é explicado pelo tipo da carga que está sendo estudada, que aqui é composta por uma resistência em série com uma impedância de natureza indutiva. Finalmente, no último item, que era pedida a totalização dessas potências ativa, reativa e aparente, além do fator de potência total, com a carga equilibrada, basta triplicarmos os resultados dos itens anteriores para achar a ativa e a reativa totais com esses valores que estão aí. A potência aparente, reforçando o que foi falado anteriormente, não vamos nos acostumar a fazer soma dos módulos da potência aparente, vamos utilizar ou relações trigonométricas, como está colocado aí, P quadrado mais Q quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, extraio a raiz dessa soma dos quadrados dos catetos para chegar em 6.000 volt-amperes para a potência aparente. Finalmente, o fator de potência, como já era esperado, é igual ao fator de potência das fases, 0,6, de novo, de natureza indutiva. Passamos agora
para a gente terminar, o nosso exemplo com a carga conectada em delta, onde vai ser usada a mesma sequência dos cálculos da carga estrela para potência ativa, reativa, aparente e fator de potência, tomando cuidado para entender direitinho quais são tensões e correntes de fase nesse caso da carga delta. Então, a gente calcula uma das correntes de fase, por exemplo aqui o IAB, fazendo a divisão de uma tensão de fase, que na carga delta é igual à tensão de linha, e aqui nesse caso eu utilizei para calcular o IAB, a tensão EAB de linha dada ali no enunciado, dada ali no nosso esqueminha. Então, 15,56 com ângulo de menos 45 é a nossa corrente. De posse dela, a gente pode passar então para o cálculo das potências, iniciando pela potência ativa nessa mesma impedância entre A e B, sabendo que ela é a mesma nas outras duas impedâncias. A gente encontra aí 2,420. Da mesma forma, a potência reativa por fase vai chegar no mesmo valor de 2,420, agora volt-amperes reativos. Antes que vocês apontem erro no cálculo do Clé aqui no slide, observem que com impedância tendo componente real do mesmo valor da parte imaginária, 10 mais J10, o triângulo de potências fica com um ângulo φ igual a 45 graus e, portanto, componente ativa e componente real e componente imaginária vão ter exatamente o mesmo valor e aqui no nosso caso potência ativa deveria mesmo ser igual à potência reativa. Cuidado aí quem já estava apontando o dedo para mim, hein? Para a gente fechar os cálculos por fase, eu mostro aqui então a potência aparente de pouco mais de 3.400 volt-amperes para essa carga delta. E também o fator de potência para cada uma das fases de 0,71, mais uma vez com característica indutiva. Fechando esse último item, fazemos a potência ativa total igual ao triplo daquela calculada por fase, assim como a reativa também o triplo, a potência aparente obtida pelo triângulo e o fator de potência mantendo o que foi encontrado em cada fase. Fica aí, depois desses exemplos, dessa nossa conversa, uma primeira proposta de passatempo para vocês, tentando nela repetir o que foi feito no caso dos exemplos anteriores, só que agora a gente tem essa carga toda doida aí, né? Onde tem um conjunto de impedâncias conectado em delta, com 6 menos J8 ohms, que está conectado aos mesmos terminais de um outro conjunto de impedâncias ligado em estrela, com 4 mais J3 ohms. Então, deixo aí só um item, não precisa calcular por fase, né? Já que podem passar pelo cálculo das potências por fase ou já ir direto para P, Q e S, fator de potência trifásico, vocês que sabem. E para fechar, uma segunda aplicação aí que muda um pouco o formato do problema. Normalmente os alunos têm um pouquinho de dificuldade nela, mas não se assustem não, pois aqui não é necessário nada de diferente do que está exposto no vídeo do Fred, nesses meus slides, nenhuma equação diferente vai ser necessária. Leiam bem o enunciado, prestem atenção no esquema de conexão e tentem fazer dúvidas no nosso próximo encontro. Me despeço por aqui então, esperando vocês no nosso horário de costume para conversarmos sobre potências, beleza? Um abraço a todos, continuem se cuidando, se possível, fiquem em casa e até a próxima.